seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa 11ª Arena Office, dentro da 40ª Abimad, com patrocínio da Cavalete, e eu estou aqui com o Paulo Manso e vou aproveitar, logo depois que eu pedi para ele se apresentar, para me retratar. Paulo, bem-vindo. Queria que você contasse quem é o Paulo, o que o Paulo faz. Bom, primeiro, um prazer estar aqui com vocês, Connection, dos meus amigos, uma honra. Eu já tive na edição de 23, quando eu ainda estava morando em Dubai. Eu sou engenheiro civil, sou também advogado. Eu trabalhei muitos anos, 21 anos, no Grupo Accor. Saí como vice-presidente sênior e fui para Dubai. Trabalhei na maior incorporadora de Dubai. Estou contando um pouquinho da minha carreira profissional. Fiquei 2 anos e pouquinho em Dubai, na maior incorporadora, como eu vinha dizendo, a Damac. E agora retornei e estou assumindo a posição de Executive Director da área de Hospitality da CBRE. A CBRE é uma empresa americana, presente no mundo inteiro, a maior empresa de negócios imobiliários do mundo, muito ligado também aos hotéis de luxo, às grandes edificações, enfim. E eu cuido para eles dessa área de Hospitality, que compreendem 4 classes de ativos, que são os hotéis, os residenciais com marca, uma classe de ativos que é muito forte nos Estados Unidos, está chegando no Brasil, que é multifamily, depois a gente pode falar sobre isso, e os hotéis multipropriedade. Eu quero me retratar porque acho que involuntariamente coloquei numa saia justa naquela conversa, porque eu fiquei tão encantado com a questão da arquitetura que eu perguntei para você quanto tempo leva um curso de graduação em arquitetura. Imaginando que você fosse um arquiteto, porque estava tão um peixe assim nadando de forma brilhante, ou então brilhantemente, no meio dos outros arquitetos. Falei, não, vou perguntar para ele, né, está mais perto de mim, quanto tempo dura uma graduação para mudar de curso, né? É que ele acabou de mencionar uma coisa que nós temos aqui, somos amigos de longa data, é um segredo nosso, e com meu outro grande amigo também, é que eu sou professor de arquitetura há muitos anos, eu adoro dar aula de arquitetura, então muita gente me pergunta, não, mas onde você estudou? De fato, eu já fiz um curso de pós-graduação em arquitetura na Itália, mas eu sou, propriamente, sou engenheiro civil e sou advogado, fiz administração também, mas eu tenho uma paixão, eu acho que na minha alma é uma alma de arquiteto, é uma alma de pensar soluções, de pensar realmente como integrar espaços, como integrar edifícios, como criar soluções para a vida urbana, para a vida como um todo no planeta. Então, eu sou realmente um apaixonado. E aí, eu acho que a gente conversou um pouco sobre qual era um curso de graduação ou pós-graduação na área de arquitetura. E, sobretudo, aí um pouquinho mais ligado à minha área, falar sobre a arquitetura de hotéis, né? Porque não existia esse curso no Brasil. Eu ajudei a criar, inclusive, em algum momento a gente precisava dar um nome a esse curso, que acabamos definindo como arquitetura hoteleira, e eu trouxe todos os profissionais que trabalhavam comigo à época na Accor para ser professor de cada uma das disciplinas, e davam cada uma das aulas. Então era um curso muito rico, muito interessante, de interior design, da parte dos detalhes, porque ainda agora também declinando um pouquinho, o mundo do luxo, que está chegando muito forte agora no Brasil, ele é um mundo de muitos detalhes, de detalhes que fazem a diferença do convívio, fazem a diferença realmente da experiência do cliente naquele ambiente. E o mercado hoteleiro no Brasil está aquecido, né? Sim, a gente vive um momento muito especial. O mercado hoteleiro no Brasil, eu vou te dar alguns dados para chegar no momento atual que a gente vive, né? Há muitos anos que o Brasil gostaria de ter uma hotelaria real de luxo, e uma hotelaria real de luxo também são ter clientes que paguem, que realmente usufruam, que curtam, que possam realmente consumir aquele produto. E há muito tempo que a gente tentava trazer as grandes marcas, e depois da pandemia, por uma série de fatores, e eu posso elencar alguns deles, a gente começa de forma muito sólida a ter hotéis de luxo, hotéis de níveis, com diárias médias muito fortes, com diárias médias muito consistentes, realmente pagando 500, 600, 800 mil dólares aqui em São Paulo e nas capitais brasileiras. Então, isso é uma surpresa profissional muito boa, e isso traz uma luz muito especial de novos investimentos, de reformas, de projetos novos, de realmente atenção. Marcas como a Cavalete, que é uma marca italiana, que volta a olhar
para esse mercado de forma muito sólida. Por quê? Porque tem consumidor. Porque as pessoas elas aprenderam e consomem a hotelaria também mais sofisticada, mais detalhes, mais da experiência. E é interessante que alguns projetos estão integrados em outros grandes projetos, né? Por exemplo, a questão do Pacaembu aqui em São Paulo, que vai ter um hotel ali dentro do complexo, e isso tem um impacto sempre no entorno, né? Aí eu queria falar de sustentabilidade, porque é um tema cada vez mais presente quando você fala em hotelaria, né? Porque não basta ser só de luxo, um dos detalhes é a questão de eficiência energética, né? Tem toda essa preocupação com o hóspede e imaginando que somos hóspedes do mundo, né? Que tem que cuidar disso. Como é que está sendo essa inserção cada vez maior da sustentabilidade nos projetos de hotelaria? O Naga, a gente não tinha combinado essas perguntas, mas são demais as perguntas que ele traz. É assim, você trouxe uma nova tendência no mundo. E eu vou trazer assim meio que um spoiler aqui, porque há uma nova, não tem a melhor palavra para designar do que, de fato, uma nova tendência no mundo dos estádios de criar novos complexos. Não, então, um dos primeiros que apareceu no mundo foi o Manchester City, e o Manchester City comprou um clube no Brasil, que é o Bahia. Ele está para comprar outros clubes. O grupo que detém o Manchester City comprou outros grupos também. E eles estão se preparando para fazer os mesmos complexos que tem lá fora, fazer isso dentro dos estádios brasileiros. Então, você vai passar a ter hotel dentro do estádio, você vai passar a ter shopping center dentro do estádio, muitas vezes um prédio corporativo, porque ele acaba unindo o entretenimento, o trabalho, a hotelaria, os restaurantes. São várias soluções que dão muito certo, né? As pessoas estão comprando, estão usufruindo muito mais desses eventos regionais. É um pouco daquilo. Por que a hotelaria está dando tão certo? São Paulo hoje tem um calendário permanente de eventos, vários tipos de eventos. Desde uma salão do automóvel, desde a Abimad, onde vocês estão tão bem, vários eventos que as pessoas visitam. O cara mora em Ribeirão Preto, vem para São Paulo. O cara mora em Cuiabá, vem para São Paulo e vice-versa, vem para esses eventos. Bom, esse é um primeiro ponto, é um ponto muito consistente, que dá uma energia muito grande a esse segmento. E agora eu volto para isso que você me perguntou, sobre a sustentabilidade. Hoje, eu não consigo mais falar em um projeto sério sem falar em sustentabilidade, sem falar na preocupação que nós temos com os recursos naturais, sem falar com a preocupação dos materiais que estão em linha com a sustentabilidade, sem falar com a preocupação com o consumo, com a energia, com a água e muitas vezes com a geração de energia. Então, os projetos, o projeto do Manchester City, ele já é um projeto onde o consumo de energia praticamente é um empate, porque ele tem uma geração na sua cobertura de células voltaicas que geram energia e você fica com excedente de energia que você pode usar para os seus eventos. Então, não é uma história, mas é realmente uma nova política, uma nova tendência, é um novo trabalho do carbono zero, né, do offset de carbono, muito sério no mundo, do qual eu sou super inserido. Eu fui aqui parte do Green Building Council, conselheiro por mais de 5 anos. Então, a gente poderia falar 3 horas sobre isso. Os projetos que estão nascendo de hotelaria, os projetos que estão nascendo dentro dessas novas tendências, é inevitável. Assim, é uma discussão profunda de preocupação com consumo de recursos naturais, de sustentabilidade, de offset de carbono, do impacto também, porque o nosso cliente hoje, cada dia mais, ele requer, ele demanda. E se ele puder escolher, se você tiver o hotel A e o hotel B, e ele puder escolher uma rede, um trabalho que seja mais sério em termos de sustentabilidade, e ele souber dessas opções, com certeza ele vai tomar essa decisão pelo projeto, pelo hotel que seja mais sustentável. Interessante essa questão do Manchester que você trouxe. Eu fico pensando na hora de você começar a elaborar o projeto, né, do que vai ser o hotel, de todo o complexo, que aí me veio assim, nossa, é você unir uma cultura inglesa, né, sem mencionar o curso, dentro de uma cultura brasileira numa cultura regional, né, de você fazer uma amálgama dessas 3 culturas num projeto, que é interessante
como desafio para os escritórios de arquitetura também, né? Mas vou te falar, eles são muito inteligentes, os caras são muito sábios, porque eles sabem também que, regionalmente, quando você faz um turismo, e você vai, bom, neste caso eu estava mencionando que é Salvador, né? A Fonte Nova, o estado da Fonte Nova, que é do Bahia, que hoje é um clube de primeira linha, está aí jogando e disputando as Libertadores, etc, etc. Então, o cara que viaja para a Bahia, ele quer sentir o sabor do baiano, de Salvador, o dendê, sabe, o acarajé. Então, ele quer sentir isso. Eu sempre fui muito favorável a essas características regionais. O cara que vai para Porto Alegre, ele quer ter um pouco do turismo. Ele pode ir até a trabalho, ele pode o que nós chamamos business travel, mas ele vai ter o sabor do gaúcho, ou ir para Florianópolis, ou ir para Manaus, né? Outro dia eu tive em Foz do Iguaçu. É super interessante você saber, conhecer e experimentar um pouco da experiência local. Então, é muito importante. E eu estava dizendo que eles são muito sábios, porque eles colocam em primeiro plano. O planejamento do negócio é deles. Então, eles são muito bons nisso. Mas o sabor, a cultura, a arquitetura vai ter um toque e uma cara muito regional, com muito bom gosto. É interessante, você falou do business travel. Antes da pandemia, eu lembro que eu fui conversar com uma agência que gerenciava viagens corporativas. E ele falou do conceito de pleasure, que era business mais pleasure, né? Que algumas companhias começavam, quando mandavam um executivo para algum lugar, assim, ele ia um dia depois, ou 2 dias, ou ficava mais um dia ou 2 dias, que era justamente para ele poder chegar, sossegar, e aproveitar também um pouco disso, né? Acho que é essa sinergia do mundo corporativo, que talvez retome agora, nesse pós-pandemia, até instigue mais a essa questão do mercado de hotelaria. Agora, eu queria perguntar o seguinte... Posso fazer uma observação sobre isso que você comentou? Porque é tão valioso o que você falou. Você imagina que eu vim aqui para fazer uma reunião com a Onaga, e assim, foi muito boa, e eventualmente eu sou do interior de São Paulo, não é o meu caso, mas sou do interior de São Paulo e venho aqui e estico mais um dia. Eu vou num espetáculo, eu vou assistir um jogo, eu vou num restaurante novo de São Paulo, eu vou encontrar com um amigo, ou eu vou numa festa, sabe? Esse é o pleasure, de fato, que você fez o que você tinha que fazer de trabalho, talvez veio na Abimad, fez as suas reuniões, fez as suas compras, os seus negócios, fechou negócio, participou de uma bela entrevista como eu estou participando, mas estica a tua viagem mais 1 ou 2 dias. Isso é um dos maiores fenômenos no mundo, não só no Brasil. A gente está sabendo abraçar essa demanda, e essa é muito inteligente, porque o cara já está dentro do teu hotel. Ele já está ali com o e-ticket dele resolvido. Ele não vai gastar mais pelo e-ticket. O hotel vai ser um upselling, a gente chama. O cara já tinha comprado 2 room nights, ele vai comprar uma, a gente consegue vender numa condição melhor para ele. É bom para o hotel, é bom para o cliente, é bom para todo mundo, e a cidade ganha muito, porque muitas vezes, né, quando nós tínhamos um viajante muito fidedigno só de trabalho ou só de lazer, né, você sempre tinha um intervalo ali, você tinha um vazio, né, são os vales da ocupação, e agora você consegue manter um pouco melhor. Isso traz mais, né? Eu sempre converso com os meus colegas, com certeza você traz mais ocupação, você traz uma condição melhor de diária média, você vai ter novos projetos, você vai ter reformas, você vai ter realmente, dentro desse ambiente que a gente fala, uma nova hotelaria com uma cara também, vou aqui já fazer um gancho bem interessante, os hotéis também estão passando por um momento de deshotelizar. Que loucura, né? O hotel, ele passa a não parecer tanto com aquela hotelaria, ou seja, deixa de ser tão tradicional e passa a parecer mais com a tua... O desejo do hotel é parecer mais com a tua casa ou com um restaurante, para que o cliente sinta-se melhor, para que ele sinta-se um pouco mais à vontade e aí segue a vida dele. E como é que está a questão de tecnologia? Bom, falando dessa preocupação em ter um ambiente cada vez mais caseiro, embora profissional, né? Falar um ambiente caseiro, vamos pensar que é coisa bem... essa preocupação com a pessoa dentro desse ambiente e com o avanço tão grande da tecnologia, como é que é dentro de um projeto, assim, dentro do dia a dia, da rotina do hotel, fugindo até dessas questões de design, de ser ao mesmo tempo tecnológico e não desumano? Não, é sensacional. Ontem a gente discutiu sobre esse tema,
estava num outro painel também bem interessante falando sobre isso. Primeiro, Guma, que você tem que pensar, e o mundo tem que pensar dessa forma, ou tem que realmente fazer as suas reflexões. É fundamental que você faça o básico, não é? Porque a gente não pode esquecer que o básico é muito importante. Ou seja, você vai para um hotel, você quer uma cama muito legal, você quer uma cama muito bem feita, você quer um banheiro muito limpo, você quer as coisas básicas muito bem feitas. Então, isso a gente não pode esquecer. Fora isso, que é super importante, básico, fundamental, back to basics, hoje tem um advento gigante da inteligência artificial, da tecnologia, para tentar melhorar, para tentar ganhar performance em algumas coisas que normalmente tinham, eu vou até trazer esse termo em inglês, friction point. Eram os problemas que tinham, eram os momentos que você tinha problema. Vou te dar um exemplo. O check-in, o check-out é sempre um problema. É que nem aquele check-in que você está no aeroporto, que você está na correria, é sempre um momento que você está nervoso, que você está estressado, que você vai ter um problema, que você não encontrou o papel, que a tua reserva não está certa. Então, hoje a tecnologia ela vem de forma muito sólida para ajudar e para mitigar esse momento que são os friction points e tentar tornar a jornada do cliente, que não começou ali no check-in, começou lá atrás, começou quando ele começou a pensar nisso, a tecnologia no celular, quando você começa a fazer uma reserva. Então, é ali que a tecnologia entra muito solidamente. Não, hoje, né, a gente outro dia fez uma pesquisa, quantas pessoas ligam para fazer uma reserva? Já ninguém mais faz isso. Né? Todo mundo faz pelo celular, pelo computador, máximo pelo notebook. Então, a tecnologia realmente entrou na jornada do cliente de uma forma enorme, né? E ela faz parte de toda essa jornada. Mas não vamos esquecer, né, que essa parte do apartamento, do corredor, da recepção, do check-in, que são os projetos de arquitetura dessas áreas, dos quais a gente fala muito na arquitetura hoteleira, nas reformas dos hotéis, isso é fundamental e é muito qualitativo. É muito importante a gente colocar inteligência e qualidade nesses projetos. A gente podia se hospedar aqui, ficar batendo papo, transformar isso aqui num lobby, num barzinho, botar um piano, alguém tocando, ficar papeando a noite toda, conversando aqui. Mas, infelizmente, o tempo urge, né? Eu tenho uma diária que está vencendo já, né? Tem que fazer um check-out. Mas eu queria que você deixasse, não sei, é sempre chavão, clichêzão, falar uma mensagem para quem está nos assistindo. Mas, assim, uma coisa que eu gosto de estar conversando com você já reforçou, é essa visão positiva. Né, o copo está sempre, não está meio vazio, está sempre meio cheio. Né? Então, acho que de tudo que você está vendo aí desse mercado, qual a visão que você tem para daqui a 5 anos, pensando justamente nessa questão do entorno, né, falando de ESG, da questão social, de gerar emprego e da oportunidade que os escritórios têm de desenhar cada vez mais projetos pensando dessa forma? Assim, eu sou e sempre fui, de fato, tenho essa visão muito positiva e vejo um momento especial da hotelaria. Eu acho que a mensagem dos arquitetos, para os escritores da arquitetura, para todo esse ecossistema relacionado às reformas, à parte de design da hotelaria, entenda pessoas, pense que o cara ele não quer mais se presente, pode parecer uma coisa um pouco ambígua, mas é verdade, ele quer estar num ambiente muito mais agradável do que propriamente aquele hotel tradicional, né? Então, essa é a minha recomendação para um arquiteto, para um projeto de um hotel, para um projeto que vai se tornar um centro de convenções. É super importante que ele entenda muito das pessoas, das necessidades e da interação, da experiência do nosso cliente. Paulo, muito obrigado. Onaga, foge não, a gente vai conversar depois da entrevista aqui, viu? Os elogios aqui, a gente tem que repensar muita coisa nos nossos projetos. E obrigado a você que está nos assistindo aqui na 11ª Arena Office, dentro da 40ª BIMAD, com o apoio da Cavalete. Se você não se inscreveu, por favor, inscreva-se no nosso canal do YouTube, vai lá, dê muitos likes para eu convencer o Onaga a rever os nossos projetos. E acompanhe também essa e tantas outras conversas magníficas e cheias de conteúdo. Até mais.